Eu sou o Daniel. Eu vou fazer só uma introdução rápida. Tá? Quem vai conduzir a palestra vai ser o Júlio Paulino. Bom dia a todas, bom dia a todos. Buenos dias, pessoal do Paraguai que veio prestigiar aí pela Itaipu. E palestrar também, né? Apresentar o case. Agradeço a organização aí, Todesca, Romualdo. A gente participa desde o primeiro EDOC Engenharia, né, lá em 2013, né, eu acho, Todesca. Então a gente fica bem feliz assim que isso tem sido recorrente, né, um evento bem de nicho, assim, bem focado, talvez um dos únicos aí com esse foco, né, no Brasil. Então é uma grande satisfação aí participar e poder estar mostrando para vocês aí o que a gente tem feito, né, e os cases aí do pessoal que tem utilizado a tecnologia. Eu queria aproveitar e dar atualizar o pessoal em relação a uma novidade aí, um breaking news, né? A gente está tratando aí da criação de uma nova revenda aqui para a região de São Paulo. A gente já tem a parceria da Doc Expert, né? Lá na região do Vale do Paraíba, né? E está sendo lançada aí a revenda Docs, né, para demais regiões. E essa revenda, inclusive, hoje o Júlio, que vai palestrar aqui para a gente, ele é hoje Enterprise Architect da W3K, e ele vai ser o responsável, aí, junto com o Alexandre Amorim, aí, outra lenda viva aí da gestão de conhecimento. É aquele rapaz que tem medo de falar em público, é isso? Não sabia desse medo. Ele junto com o Júlio, vão estar conduzindo esse projeto aqui na região de São Paulo. Aí, boa sorte, sucesso, vida longa aí a Docs. Então, gente, o Júlio vai apresentar a aplicação do GreenDocs para a área de engenharia, né? O GreenDocs hoje é uma plataforma de gestão de conteúdo corporativo, junto com uma plataforma de BPM, de gestão de automação de processo de negócio, né? Eu diria que hoje um grande diferencial que a gente tem percebido aí nessa caminhada aí com a W3K para os clientes é a flexibilidade que a plataforma tem tido para se adequar ao processo de negócio do cliente, né? Até fiquei bem feliz, ontem recebi um feedback de um cliente específico da área de celulose, um projeto de capital. Então o pessoal passou um número, a gente tem medido as transações de workflow, né? Foram 400 mil transações de workflow num projeto, um projeto para a de celulose. A gente entende que essas transações têm facilitado a vida em alguns processos de negócio da engenharia, né, tem facilitado a vida dos profissionais. Enfim, são transações que o sistema fez e que os profissionais não precisaram colocar a mão para fazer essa transação. A gente estima, junto com o pessoal de lá, em torno de 5 minutos que seriam gastos por cada uma dessas transições ou transações de workflow, né? Isso daria uma economia de 2 milhões de minutos, né? O que daria em torno de 33 mil horas, né, de profissionais que foram economizados em atividades operacionais, né? Então isso aconteceu porque a gente conseguiu aderir, conseguiu colar no processo de negócio do cliente, né? Sendo esse um dos diferenciais que eu falei. Eu vou passar agora então a palavra para o Júlio apresentar aí mais da tecnologia. Obrigado. Valeu, Daniel. Obrigado. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui, apresentando para vocês a nossa solução, tá certo? Eu vou apresentar para vocês alguns casos, né, e principalmente funcionalidades e como é que nós fazemos o nosso approach para solucionar o problema da gestão documental, principalmente gestão de documentos técnicos. Mas eu permeei também a apresentação com uma parte de processos que eu acho que pode interessar para vocês também. Rapidamente, eu só queria dizer, a W3K é uma empresa do grupo da SKA, né? Está há 25 anos no mercado provendo soluções aí para a área técnica. E a W3K está sediada no polo da Unicinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, mas atua nacionalmente e internacionalmente. A gente tem alguns clientes fora do Brasil também, na América do Sul. Dentre as empresas que a gente atende aí, né, para testar nossa experiência também,
vocês vão reconhecer várias logomarcas de empresas donas de ativos e também empresas que produzem conhecimento, empresas de engenharia que atendem as donas de ativos, que é o caso, eu creio que da maioria, se não a totalidade das empresas que estão aqui representadas hoje, né? Nós temos hoje mais de 6 mil usuários ativos na ferramenta, com mais de 6 milhões e meio de documentos gerenciados. O Green Docs teve um papel crítico aí em alguns projetos, a gente destaca o depoimento de alguns clientes aí, né? Onde o Green Docs trouxe consistência, disponibilidade de informação e também, no caso da Guimar aqui, auxiliou na gestão do projeto, fornecendo indicadores e auxiliando não só a operação, mas sim a gestão do projeto. Aqui eu já entro mais especificamente no escopo de atendimento da ferramenta. O Green Docs ele tem um motor de ECM, que é a parte de gestão de conteúdo, que vai atender aos requisitos de taxonomia, aos requisitos da guarda e versionamento, da recuperação da documentação técnica. E no mesmo motor a gente tem a parte de BPM, que vai cuidar de promover a ação para esse acervo documental. O que é a ação nesse caso? É o workflow. É você fazer o que o Daniel já nos colocou aqui, as transações entre os participantes de um fluxo, os participantes de um processo. Em cima dessa plataforma de ECM e BPM, nós podemos montar uma miríade de aplicações. Então, comumente, como a gente tem bastante know-how em documentação técnica, comumente nós montamos aplicações que a gente chama de EDMS, né, que são aplicações de Engineering Document Management System. Mas, em cima da plataforma do Green Docs, também já montamos aplicações de gestão de qualidade, já montamos aplicações corporativas para RH, já montamos soluções para a área financeira, dentro de empresas. Então, em cima da plataforma, é possível montar a solução para atender o seu desafio. São aplicações customizadas, né? É importante destacar isso, a gente procura atender o cliente na sua necessidade e falando a língua dele, não exigindo que a empresa se adeque a um sistema, e sim o contrário. O sistema deve ser adaptado para o caso da empresa. Os principais problemas resolvidos, e que normalmente são a motivação de uma empresa a procurar uma solução, são justamente, provavelmente alguns desses problemas foi o que motivou vocês a virem aqui hoje, nesse evento. Porque nesse evento vocês vão ter, com certeza, soluções para esse tipo de problema. Então, a busca de documento com precisão, você quer encontrar um documento e saber que aquele documento está certo, e também a certeza de que você encontrou a versão correta desse documento. O cadastramento normatizado, né, uma regra taxonômica. Isso é bastante importante, gente, ter uma regra, né, para você guardar a informação, para você guardar aí o conhecimento da empresa. Se você não tiver isso bem definido, bem parametrizado, uma pessoa guarda uma coisa e só ela acha depois, a outra não acha. Você sozinho, no seu computador, às vezes tem dificuldade de achar algumas coisas. Você com um companheiro de trabalho que bota uma pasta lá no Dropbox, vocês às vezes divergem sobre como vocês devem classificar uma informação para colocar lá, e um não acha o do outro. Vira e mexe, você tem que mandar um e-mail ou fazer uma ligação para perguntar onde você colocou aquele documento. Então, imagina isso numa escala corporativa, onde você tem dezenas, centenas, às vezes de milhares de usuários precisando localizar uma documentação. Então, essa regra, essa normatização é de suma importância em qualquer processo. Controle de versão de documento. Obviamente, os documentos que sofrem versionamento, você deve ter um controle rígido disso, né, para sempre utilizar a versão correta. Fluxo de trabalho automatizado. Então, você quer que essa informação seja roteada corretamente entre os elementos que participam.
Notificação por e-mail para lembrar o usuário de prazo, isso é uma coisa bastante importante. Às vezes você tem lá diversos processos que você está participando, mas você tem que ter visibilidade de quais estão com prazo estourado, e o sistema, um bom sistema deve avisá-lo disso, né? Interface com terceiros, é muito comum, principalmente na área técnica, na área de engenharia, que vocês tenham terceiros, fornecedores de projetos, e também terceiros, executores de obras. Todos esses terceiros eles devem ter acesso a essa documentação num momento ou outro. Então, com a automatização de guias de remessa, você consegue esse objetivo. E visualização de desenho CAD em formato PDF é uma coisa que está sendo bastante difundida hoje, porque você democratiza a visualização dessa informação. Antigamente, só quem tinha um CAD instalado poderia ver um desenho. Então, hoje em dia, com a democratização, aí, com a utilização de recursos como a renderização em PDF, você consegue distribuir isso para todo mundo. Um comprador consegue ver um desenho de CAD que foi executado na engenharia e executar a atividade dele de comprar aquele item facilmente. Bom, eu vou entrar agora, gente, em algumas funcionalidades-chave do GreenDocs. Vou iniciar por apresentar uma tela do GreenDocs. É importante destacar nesse momento que a ferramenta nasceu web, então o cliente de acesso é um browser, o browser da sua escolha. Você vai utilizar o Firefox, o Edge, seja lá que browser a sua empresa adotou como padrão. Esse browser você vai apontar para o servidor e você vai ter acesso ao GreenDocs. Desnecessário dizer, mas eu vou comentar. Vocês vão poder utilizar também seu smartphone ou seu tablet, né? Basta abrir o browser e acessar o seu servidor. Essa interface, gente, apesar de bastante simples, bastante clean, ela é carregada de informação vital para quem está trabalhando com documentação. Tá certo? Em primeiro lugar, você tem o usuário logado, aparece o nome ali em cima, e já aparece quantas notificações o sistema tenha para esse usuário. Você ali à esquerda já tem, normalmente a gente configura assim, de forma que você já tenha todas as suas pendências destacadas. Então esse usuário que está logado, ele está participando de 15 processos aí, de 15 workflows, e tem essas 15 pendências estão dependendo de uma ação dele. Basta clicar ali que ele vai ver a lista do que está pendente para ele fazer. Se você controla prazo para a execução de alguma atividade ou de algum documento, esse prazo também pode criar para vocês aí um semáforo, um código de cores para indicar quem está atrasado, quem está ainda no prazo correto. Mas o que salta aos olhos aí é a busca no estilo Google. Ou seja, você já tem um campo de busca ali em cima, onde qualquer usuário, sem treinamento nenhum, que abrir o GreenDocs, vai ver aquele campo ali com a lupa e sabe que se ele colocar lá uma sentença, umas palavras, ele vai fazer uma busca dos documentos que contêm aquelas palavras. Não só nos metadados cadastrados, de acordo com a sua regra taxonômica, mas também dentro dos documentos. A gente também indexa o conteúdo da documentação. E a gente também pode, obviamente, trabalhar ainda no estilo Google, com frases, né? Então, eu posso trabalhar com a frase completa para que eu tenha o resultado da busca mais assertivo. Obviamente, para casos onde essa busca Google traz muita informação, a gente pode fazer buscas mais refinadas, onde eu vou adicionar critérios de busca, quantos critérios eu precisar, e vou fazer a pesquisa, que eu posso, inclusive, salvar essa pesquisa com um nome para ser recuperada depois, quantas vezes eu quiser no futuro. Uma vez que a gente cadastrou os documentos com a sua regra taxonômica, com os seus campos de metadados, esses campos podem ser utilizados para agrupar os documentos. Então, é como se você tivesse pastas no seu File Explorer. Você vai abrir os agrupamentos para facilitar a busca da informação que você quer. Nesse caso aqui, está sendo agrupado os documentos pela disciplina de que trata o documento.
Eu posso ter também esses agrupamentos multiníveis. Então, nesse caso aqui, eu tenho um agrupamento por área e disciplina. Então, se eu escolho uma área da planta e a disciplina, eu vou ver só os documentos referentes àquela área e àquela disciplina. Os fluxos de trabalhos no Greendocs são customizados. Então, você pode criar diferentes caminhos, diferentes rotas para os documentos, para os diferentes tipos de documentos que vocês têm. E quando um usuário estiver logado e acessar um item, ele já vai ter, de acordo com a regra de acesso, porque o sistema, obviamente, ele tem, o seu login vai definir o que você tem poder de fazer ou não. De acordo com a característica de acesso do usuário e o documento que ele acessa, eu já tenho ali os botões. Por exemplo, nesse caso, o usuário pode aprovar com comentários ou pode reprovar esse documento no fluxo. Se eu clico aqui em mais informações, o Greendocs apresenta para mim todas as informações referentes àquele item. Nesse caso, um documento de CAD, onde eu tenho lá as informações do item, tenho as informações de fluxo, as referências, consigo consultar rapidamente a versão dele ali em cima à esquerda, debaixo do nome. E se eu clicar em ver fluxo, o Greendocs apresenta para mim, graficamente, qual que é o fluxo que esse documento está submetido, e destaca para mim ali em verde, qual que é a etapa de fluxo que o documento está agora. Então fica bem fácil de eu acompanhar o que está acontecendo com o meu documento. Eu coloquei aqui um outro exemplo de fluxo também, para destacar para vocês que nós utilizamos a notação BPMN 2.0, que é um padrão de mercado. Qualquer um que estiver familiarizado com essa notação vai conseguir desenhar fluxos no Greendocs. Aqui a gente tem na etapa de verificação um reloginho, indicando que existe um prazo para aquela atividade ser executada. Se o prazo vence, o Greendocs pode enviar um e-mail automaticamente cobrando o usuário de uma ação. E o e-mail que o Greendocs envia, ele já vem com o link do documento, o link do processo. Basta clicar no link, o usuário que recebeu o e-mail, basta clicar no link, vai abrir o browser já diretamente no ponto que o usuário precisa para tratar dessa pendência. A gente costuma também criar uma etapa de fluxo para recebimento de informação. Isso é importante, gente, para protocolar, uma ação de fluxo utilizada para protocolar um recebimento de um documento. Isso é importante para o owner, para o dono do business, que recebeu um documento e protocolou que recebeu daquele fornecedor aquele documento naquele dia e naquela hora, como também é importante para o fornecedor. Às vezes o owner dispara um processo onde o fornecedor vai ter acesso àquele documento e aí o fornecedor também vai logar essa informação. Já que eu estou falando de logar informação, é importante destacar que todas as ações no Greendocs geram uma entrada de log. Ou seja, tudo que acontece no sistema, você tem como auditar, você tem como saber quando e como aconteceu. O Greendocs vai colocar a data, a hora, o nome do usuário, qual item ele acessou, o que ele fez com aquele item, e até o IP da máquina que o usuário estava utilizando no momento que ele fez essa ação. Você vê que o simples fato de acessar um item já gera uma entrada de log. Eu falei do início sobre guias de remessa, então só coloquei aqui para lembrar de destacar para vocês. A guia de remessa eletrônica, qualquer conjunto de documentos que você selecionar no sistema, você consegue exportar em formato de guia de remessa. Isso para quem, obviamente, não tem acesso ao Greendocs. Então, você tem um fornecedor que não tem acesso ao seu sistema, você não quer dar acesso ou não pode, então você pode gerar uma guia de remessa para enviar a documentação. Quando você gera a guia de remessa no Greendocs, ele gera um pacote e ele já gera também o documento de envio, que pode ser um template do Word ou do Excel, onde o Greendocs vai preencher o cabeçalho, destacando qual que é a finalidade daquele envio. Então, essa guia de remessa é para cotação, por exemplo. E ele vai registrar os documentos, incluindo a versão dos documentos que foi enviada nessa guia de remessa. De forma que, se no futuro um documento sofrer uma revisão, quando você acessar,
a guia de remessa que mandou a versão anterior, o GreenDocs vai mostrar a versão anterior, a versão que foi enviada mesmo naquela data. Da mesma forma, a gente também faz a importação de lotes de arquivos. Então, é a guia de remessa de entrada, onde você, numa única operação, pode importar dezenas ou centenas de documentos. Eu quero destacar aqui para vocês também o seguinte: a gente pode, no caso de guias de remessa e também no caso de outros processos, como, por exemplo, processo de qualidade, onde você, às vezes, distribui informação em papel para a planta, quando você substitui esse documento, ou no caso aqui da GRD, né, que foi enviada, a gente pode colocar um flag no GreenDocs para indicar que a versão anterior foi recolhida. Isso é uma coisa que nos processos de qualidade costuma ter uma relevância bastante grande. Lista eletrônica para controle de avanço de projeto. Então, isso aqui é uma coisa também bastante utilizada no mundo da documentação técnica, né, nas engenharias. Quando você inicia um projeto, normalmente você já tem uma lista, pelo menos uma lista básica, dos documentos que vão ser necessários para aquele projeto. E, uma vez que você tem essa lista e que você planejou datas para recebimento ou para finalização daquela documentação, o GreenDocs consegue gerar para vocês uma curva S para medir o avanço do projeto. Nessa curva, a gente tem ali a quantidade prevista de documentos, a quantidade reprogramada e a quantidade realizada. Incrivelmente, este projeto está um pouco atrasado. Você vê que já devia ter um pouco mais de documentação e ele não chegou ali na quantidade prevista. Mas é o tipo de informação de gestão que a gente vai tirar de dentro do GreenDocs para auxiliar os projetos. Eu trouxe aqui um estudo de caso. Tem alguém da Fibra aqui, né? Eu trouxe um estudo de caso aqui da Fibra, onde o GreenDocs está sendo utilizado no projeto Horizonte 2, lá em Três Lagoas, para destacar para vocês o seguinte: é um projeto bastante grande, né? Eles duplicaram lá, né, a planta, e ele está rodando na nuvem. Então utiliza a nossa infraestrutura, né, no nosso data center. Existem aproximadamente 350 usuários interagindo nos workflows. Eu acho que o caso que o Daniel citou aqui foi justamente da Fibra, né, das 400 mil interações mensais lá. E ele está dando suporte a diversos processos críticos no projeto, né? A emissão, a distribuição, compartilhamento da documentação ligada a contrato de engenharia, e também está auxiliando na parte de compras. É comum num projeto grande como esse que você tenha, por exemplo, contratos de frames, onde você junta vários fornecedores de pacotes de equipamentos que vão ser implantados, e esses vários fornecedores fazem uma compra como se fosse uma compra única de itens, por exemplo, bombas, de um determinado fornecedor. Esses contratos de frames estão sendo também gerenciados através do GreenDocs nesse projeto. Então, nesse estudo de caso que eu trouxe para vocês, o GreenDocs está centralizando toda a documentação e distribuindo entre os EPCistas, entre as empresas que estão fornecendo os pacotes, estão auxiliando na gestão dos contratos de frame e também servem como ferramenta para as gerenciadores e as consultoras que estão trabalhando no projeto. Ou seja, as vantagens de ter um repositório único, onde todo esse pessoal trabalha com a informação correta, com a informação rapidamente recuperável, e eles conseguem interagir, as vantagens disso são... Não dá nem eu não consigo medir isso para apresentar para vocês, porque a gente consegue medir a produtividade. O que o Daniel trouxe para a gente foi um item de produtividade. A gente não consegue medir, por exemplo, o que deixou de se ter prejuízo por erro de versão. Isso a gente não consegue medir, mas a gente sabe que se não há uma gestão eficiente, ocorrem esses tipos de problemas nos projetos. Um outro caso que eu trouxe aqui para vocês, e eu vou passar rapidamente por essas telas, é um caso de gestão de qualidade, que ele serve para exemplificar como o GreenDocs pode atuar na corporação de vocês, somente
como uma ferramenta de BPM, uma ferramenta de processo, sem necessariamente estar gerenciando documentos. Então, esse é um caso de controle de não conformidades, onde o usuário, para apontar uma não conformidade na planta, aciona o GreenDocs, é criado lá automaticamente para ele o número de não conformidade, o GreenDocs já coloca a data de abertura, e aí o usuário vai preencher, vai descrever a não conformidade e preencher alguns campos. De acordo com o preenchimento desses campos, o GreenDocs vai saber para onde rotear essa não conformidade, qual que é a tratativa que vai ter que haver em cima dessa não conformidade dentro da planta. Por exemplo, aqui, se é uma não conformidade que exige uma ação imediata, tem que ser consertada imediatamente, já tem um desvio do fluxo ali que entra para aguardando a ação imediata. Não passa por todo o processo, porque é uma coisa mais urgente. Utilizando o recurso que eu já mostrei para vocês de agrupamento, eu consigo, por exemplo, agrupar as não conformidades pela atividade atual que ela está pendente. Então, aqui, por exemplo, eu abri a pasta ali de identificar as causas e definir ações. Eu estou vendo que existem 18 não conformidades nesse status, e eu estou vendo aqui na coluna da direita quem está atrasado e quem está no prazo. Uma vez que ele entra para o fluxo normal, né, se não é o caso de alguma não conformidade que exige ação imediata, ele vai entrar no fluxo de identificação de causas, onde a gente vai analisar os itens que podem ter gerado esse problema. Analisando o item, descrevendo essa causa, a gente indica ali uma ação e o responsável e um prazo. Então, dessa forma, a gente atende aí aos requisitos para montar aí a espinha de peixe do Ishikawa, né, para fazer eliminar aquele problema nas versões futuras. Então, gente, esse foi só um exemplo de que a gente pode utilizar a plataforma. Tanto pode utilizar só a parte do ECM, da guarda de documentos, como pode utilizar só o BPM para fazer esse tipo de aplicação, ou pode juntar as duas coisas, que é o que normalmente a gente faz nas aplicações. Uma vez que eu tenho todos os dados no banco, a gente pode tirar relatórios de N formas. Esse aqui, inclusive, está mostrando as não conformidades por local, né? Eu estou vendo que tem um local ali que tem 30% delas, é o campeão. E já que eu falei em relatórios, os relatórios podem ser textuais, né? Então vocês vão definir as colunas de acordo com a taxonomia que foi criada, com os metadados que a gente está utilizando. A gente vai definir aí as colunas para o relatório. O relatório pode ser gráfico, então nesse exemplo aqui, num determinado empreendimento, a gente tem 38% dos documentos de aprovação, 60% liberado para obra, assim por diante. Esses relatórios eles podem ter totalizadores, então eu tenho um cabeçalho aqui, por exemplo, de situação, né, da minha documentação, onde o relatório, no próprio relatório eu vou clicar lá em itens de atenção, né, em verificação, né, eu estou vendo ali somente listados os itens em verificação, e o GreenDocs já está me indicando aqui que os itens estão para vencer, né. Esse é um outro exemplo de relatório gráfico que a gente utiliza, que é para controle de emissões de documentação. Para quem trabalha com arquivo técnico, esse tipo de relatório é bastante importante, porque ele consegue medir e apresentar, né, até para a diretoria, por exemplo, como é que está a gestão documental, aí, como é que está andando o acervo documental da empresa. De uma forma bastante simples de ver, porque um gráfico é sempre... ele vem carregado de informação de uma maneira fácil de ser lida e compreendida. O renderizador de PDF que nós utilizamos, a gente pode também utilizar, criar marcas d'água nos documentos. Então, de acordo com o perfil e com o status do documento, a gente pode automaticamente colocar uma marca d'água para o usuário, indicando que é uma cópia controlada, indicando que não é válido para construção, etc. Assinatura eletrônica, eu também quero destacar para vocês que a gente já consegue trabalhar no padrão do ICP Brasil. Então, se houverem processos, seja processo de workflow ou de documentação, que exigem uma assinatura com a máxima validação legal que a gente tem no Brasil, que é utilizar aí,
a estrutura do ICP Brasil para assinar com um certificado digital. Esse certificado pode ser um A1 ou o A3, aquele que exige o cartão ou o token. O GreenDocs está preparado já também com essa feature. Quando você tem um documento assinado, na lista de documentos você vê ali já o íconezinho indicando que esse documento tem uma assinatura digital. E já finalizando, gente, eu quero destacar para vocês o seguinte: empresas donas de ativos. Você compra um pacote de um terceiro, compra uma obra. Normalmente no contrato reza que você deve receber o as-built, tá certo? Então, toda a fase de conceito, estimativa, a fase de construção, até o comissionamento da planta, onde você tem uma geração enorme de conhecimento, contratualmente você vai receber uma parte desse documento. O seu contratado não é obrigado a te passar tudo. Então, toda a informação que ele criou para gerar aquele ativo produtivo, ele só vai te entregar o as-built. No as-built, não está a versão do documento onde tinha uma bomba mais forte que ele não achou no mercado e teve que trocar por uma mais fraca. Então, diversas situações que acontecem em tempo de projeto e que gerou um conhecimento, está perdido. Esse gap entre comissionar um equipamento e iniciar a operação e manutenção, ele pode ser eliminado se desde o início a empresa disponibilizar uma ferramenta onde todos possam tramitar essa informação que vai ser o conhecimento do projeto depois. Essa é a principal vantagem de, desde o início, você já ter uma ferramenta cuidando da documentação e exigindo que o fornecedor utilize a sua ferramenta. Dessa forma, você elimina esse problema, você diminui o overhead interno para cadastramento de documentação, para trâmite, para lá e para cá. Então, é uma maneira assim, bastante eficaz e eficiente, né, de trabalhar com a documentação num projeto. E o último slide que eu tenho para vocês aqui são números de uma enquete feita com os nossos clientes. Tá? Isso aqui não é pesquisa americana, não, é coisa aqui do Brasil mesmo. A gente levantou com os nossos clientes que eles apresentaram, em média, uma economia de 32% no tempo de envio, recebimento e protocolagem de informação. Em média, eles economizam 28% de tempo em resposta de analista para validar uma informação, saber se aquele documento que eu tenho na mão é o documento correto, sim ou não. Eles economizam, em média, 56% do tempo em consulta de informação complementar. E informação complementar, gente, vocês podem considerar o seguinte: imagina o cara lá da manutenção que precisa de um documento da engenharia. Eu preciso daquele documento porque eu vou fazer manutenção daquela bomba. Numa situação assim, de quem não tem um GED eficiente dentro da empresa, esse cara da manutenção vai ter que mandar um e-mail ou ligar para a engenharia, solicitar o desenho daquele equipamento. Algum engenheiro vai ter que ter uma boa vontade lá de localizar o documento, ou se a empresa tem um departamento de documentação, essa pessoa vai ter que localizar o documento, às vezes tirar uma cópia, pode estar em papel, às vezes tirar uma cópia disso para encaminhar para essa pessoa. Imagina o quanto tempo isso demora. Em contrapartida, com um sistema como o GreenDocs, o próprio cara da manutenção faz uma pesquisa e localiza o documento. Então a economia é brutal. E também economizamos tempo aí com conversão de mídia e redigitação. Com esses números, gente, para quem precisa calcular um ROI, né, fazer um cálculo de retorno de investimento de um projeto de GED, fica bem fácil. Basta pegar lá quantas horas você tem do pessoal da engenharia, por exemplo. A gente sabe que no mínimo metade do dia desses engenheiros eles gastam em cima de documentação, tratando com documento, ou com desenho, ou com planilha, ou com seja lá o que for. E se você pegar essa metade do dia e economizar 20%, ou chuta baixo, economiza 10% desse tempo e faz as contas de quanto custa o engenheiro, você vai ver que não tem engenharia com 5 ou 10 pessoas que não vai economizar 1 milhão por ano. Essa conta é super fácil de fazer,
E para quem só trabalha com números, né, provavelmente quem vai aprovar o projeto de GED de vocês é alguém que trabalha só com números, às vezes é legal você apresentar essa evidência de que vale muito a pena investir nesse tipo de tecnologia. Tá? Gente, eu finalizo aqui agora então a minha apresentação. Eu estou à disposição para perguntas, né, se alguém tiver alguma dúvida. Fique à vontade. Obrigada, Júlio. Palmas, né? Obrigada pela exposição. Eu vou abrir para uma pergunta, até para a gente não atrasar o nosso bloco da manhã e até porque a equipe está aí, Daniel, Bárbara, Júlio, né, o dia todo conosco, mas vou abrir para uma pergunta. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta? Tá lá. Esse é aquele momento que ou todo mundo entendeu tudo ou ninguém entendeu nada. Né? Tá bom. Daniele Perrota, eu sou bibliotecária na Petrobras, 9 anos na engenharia. Eu tinha 8 perguntas. Deixa eu olhar rapidinho, escolher uma. Tá bom. E depois no café eu faço as outras. Tá bom. Deixa eu ver uma aqui. Bom, uma... Qual unidade você trabalha? Hoje eu estou na construção de uma FPSO no Paraná. No Paraná? Isso. Tá. Legal. Por 4 anos eu fui coordenadora do desenvolvimento, manutenção e backlog do CIGEM. Ótimo. 1 minuto para eu escolher uma, peraí. Tá bom. Você falou sobre indexação de documentos, essa é bem rápida. Tá. Vou escolher umas 2 ou 3 rápidas. Eu queria saber de enquanto em quanto tempo isso é feito, se é na hora que o documento entra, se vocês têm se ele roda de tempos em tempos. Você pode responder essa rapidamente? Essas coisas mais técnicas, às vezes eu me enrosco um pouco, mas eu vou te dizer o seguinte, como a gente utiliza, nossa tecnologia é toda web, nós utilizamos, nosso servidor de aplicação é o IIS, tá certo? Nós utilizamos a tecnologia que a própria Microsoft provê, de iFilter, para fazer essa indexação do conteúdo dos documentos. Então, esse processo ele ocorre de tempos em tempos, sim. Tá, eu posso ver depois. A curva S eu consigo colocar além ali do baseline do projeto e do avanço real, se eu consigo colocar, por exemplo, um dado meu, que seria o avanço físico do projeto. Eu consigo, que aí sou eu gerando valor para o meu gerente, eu consigo mostrar para ele uma comparação. Sim. Eu colocar um dado naquela curva que não esteja dentro do projeto Sim, você consegue. Qualquer metadado que você tiver cadastrado para num determinado tipo de documento... Mas não estou falando de um dado que não esteja em documento nenhum, dado do projeto. Não está no documento, eu digo um metadado que você utilizou na classificação, porque essa informação eu vou ter que tirar de algum lugar. Sim. Eu imagino que seja um campo que você vai incluir dentro da sua configuração. Esse campo vai me fornecer subsídios para incluir outras curvas no gráfico. Tá, eu vou ficar só com umas 2 aqui. Uma é rápida, porque aí você aproveita e faz sua propaganda, porque você não falou de nenhum plano de contingência para os servidores, que é um pesadelo nosso, né? De quem trabalha com a documentação digital. Eu não quis entrar nessa seara, mas, gente, já que eu fui indagado, né? A contrapartida assim, de você utilizar um serviço de nuvem, às vezes o serviço de nuvem, no longo tempo, vocês percebem que ele vai acabar custando um pouquinho mais caro do que comprar isso, mas a contrapartida é que você não se preocupa com nada, você não se preocupa com backup, você não se preocupa com a atualização da máquina, não se preocupa com a atualização dos softwares, nenhum software, nem do Windows, nem do banco de dados, tudo isso já está incluso no contrato que você está pagando mensalmente. Tá certo? Então, vocês não têm essa preocupação. Ao passo que quando você tem isso internamente, na sua infraestrutura, você tem que comprar o servidor, daqui 2 anos você tem que trocar esse servidor, você tem que comprar o banco de dados, tem que manter ele atualizado, você tem que comprar o sistema operacional, manter atualizado. Então, tudo isso, além de gerar custos também, exigem a atenção de pessoal interno. Ao passo que você não tem nada disso quando você compra o serviço na nuvem. É um dos motivos das empresas estarem migrando para a nuvem. É justamente não imobilizar dinheiro e não ter esse overhead em cima da operação. Eu não posso sair sem essa. Você falou no final agora sobre colocar toda a documentação de projeto do fornecedor no sistema. Sim. E mencionou isso como algo que poderia gerar uma economia. Para mim, isso é um aumento de valor do preço final de quem está me fornecendo o projeto imenso. Estou falando de um projeto de 1.000 documentos, eu vou passar para um de 5, 6 mil documentos. Então, assim, eu queria saber se tem alguma coisa para me convencer de que isso é um ganho. Eu não entendi muito bem a sua pergunta.
Quando Desculpa. você falou que o fornecedor só me entrega a documentação as-built, vamos falar de um projeto que vai me entregar 1.000 documentos as-builtados. Sim. Aí você falou, não, mas com o GED no estilo desse aqui, você pode, inclusive, pedir que ele coloque toda a documentação de projeto, toda a documentação modificada ao longo do projeto. Sim. E aí a gente pula para 5, 6 mil documentos. Sim, mas esse é o objetivo, você ter todo esse histórico, você ter Entendo todo o esse conhecimento. conteúdo. A minha pergunta é, onde está a economia? Porque ele vai me cobrar por isso. Ele não vai te cobrar, não, muito pelo contrário, ele não vai te cobrar por isso. Hoje ele te cobra pelo sistema que ele tem. Não, ele te cobra pelo sistema que ele tem. Está lá na planilha dele, no BDI dele lá, ele colocou que ele vai utilizar um sistema de GED que vai custar tanto para o projeto. Ele não vai deixar de ter o sistema dele, Júlio. A gente já faz isso. Ele tem o dele e carrega no meu. Você é contratante, você pode exigir que ele utilize o seu sistema que você está disponibilizando sem custo para ele. Posso, mas ele não vai abrir mão do dele e colocar aquela economia no preço. Não, isso na realidade... Não existe. Isso na realidade é uma coisa que vai ter que ser discutida com o fornecedor. Eu entendo o que você está falando. Aí é bem específico. Né? Tá? Mas olha, Daniele, eles estão aí o dia todo, a equipe toda. Queria esses detalhes. Justamente a turma está aí para isso, né? Os patrocinadores, que aí eu acho que vocês podem conversar mais, trocar mais ideia. O meu projeto funciona detalhadamente assim, tá? E aqui a gente está para fazer essa interface mesmo, né? Que foi feita. Depois vocês se virem, tá? Fizemos aqui o que a gente tinha de fazer.